Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor nos mostra no Evangelho reportado por Lucas. No capítulo 9, e vamos começar a leitura no verso 46. Lucas 9, começando a ler no verso 46 até o final do capítulo. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Aleluia. Querida Irmandade, o evangelista aqui, Lucas,
relatou esses fatos, irmãos, ocorridos aqui com Jesus na sua missão aqui na terra. E o Senhor trouxe nesta noite a comunhão e a revelação, e no primeiro parágrafo, irmãos, tem um grande exemplo do Senhor Jesus, um grande ensinamento para todos nós, irmãos. Foi válido para os discípulos da época, foi válido para as gerações que buscaram a Deus nesses quase 2000 anos, e é muito válido para nós nos dias de hoje, que é a nossa vez, é o nosso tempo, somos os discípulos de hoje, que seguimos as pisadas de Jesus Cristo pela fé. E houve uma discussão entre eles, irmãos. Quem seria o maior? Isto é próprio do ser humano, a vaidade, a posição, o lugar, e um grande número de conflitos e problemas, sejam familiares, sejam numa comunidade, de uma congregação, surgem por questão de poder, de posição, quem manda, quem é o maior. E Jesus, para resolver a questão, pegou um menino e disse para eles, no outro evangelho essas palavras foram ditas, quem quiser ser grande ou ser o maior, seja como este menino. E aqui ele diz, irmão, qualquer que receber um menino em meu nome, recebe a mim e recebe aquele que me enviou. E quem quiser de qualquer um de vós, de entre todos vós, aquele que for o menor, esse será grande. Querendo dizer com isto, que uma virtude que o Senhor Jesus preza em nós, irmãos, é a humildade. A arrogância e a soberba são coisas que devemos clamar a Deus, como clamamos que uma epidemia, uma doença não nos pegue, devemos clamar, irmãos, que o espírito de grandeza e de arrogância não venha pegar nenhum de nós. E aquele que for pequeno na humildade, o Senhor o ama. Então, irmãos, que este ensinamento seja para todos nós. Não importa o que o irmão faz na obra, o que a irmã faz na obra, não importa que o irmão mesmo se considere novo na graça, pequeno e o último. Tenha isso em mente e no coração, porque o Senhor dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Neste segundo parágrafo, irmãos, veio João, irmãos, e disse, Senhor, nós vimos um que falava no teu nome, expulsava demônios, mas nós o repreendemos porque ele não te segue conosco, no nosso grupo de discípulos. E a resposta de Cristo, que certamente João queria ouvir outra, dizer muito bem, João, você está defendendo o nosso nome, está defendendo nosso grupo, mas o Senhor veio para todos, irmãos. E a resposta do Senhor foi esta, não proíbe não o proibais, porque quem não é contra nós, já é por nós. E nesta noite o Senhor manda esta palavra, irmãos. Tem muitos que falam do nome do Senhor. Está tudo na mão de Deus. Não compete a nós entrarmos no mérito que está certo ou está errado.
deixemos na mão do Senhor. A misericórdia do Senhor se estende para quem Ele quer. E quem não está contra nós, já está a favor, irmão. Quem está falando da palavra, pregando Jesus Cristo com pureza, com sinceridade, está fazendo o que o Senhor mandou fazer. Então vamos servir ao Senhor com humildade, seguir o Senhor de perto e estar na comunhão. Os outros, ao Senhor pertence o juízo e não a nós. Seguiram viagem. Tinham que ir a Jerusalém. E tinham um território que pertencia aos samaritanos, onde eles cortaram, tiveram que caminhar ali alguns quilômetros, algum trecho. E à tarde vinha vindo, à noite, e eles entraram numa pequena cidade, numa pequena aldeia, para pedir pousada. Os anciães da cidade, que como um grupo de conselheiros eram os que governavam, se reuniram e vieram ver aquele grupo de homens, 13 homens certamente, um pouco mais talvez. Olharam a roupa, olharam o rumo que estavam vindo e para onde aquele caminho conduzia, e deduzindo que eram judeus e que iam para Jerusalém, depois de confabular entre eles, deram a resposta: não tem pousada para vocês aqui. João e Tiago, irmãos, até então homens pacíficos, a partir daí eles passaram até a ter um alcunha novo, filhos do trovão, porque eles esbravejaram, trovejaram: Senhor, que é isto? Dá licença, permite, Senhor, deixa nós orarmos como Elias orou, e pediu para descer fogo do céu, e consumiu aqueles capitães e os seus homens, seus 50 cada vez. Vamos fazer isto aqui, pedir para descer fogo do céu, e pulverizar, vaporizar essa aldeia aqui e matar todo mundo aí. O Senhor olhou para ele e disse, repreendendo, em tom de repreensão: vocês ainda não sabem de que espírito vocês são. Querendo dizer com isto, a lei, o talião, o dente por dente, olho por olho, passou, e eu vim trazer a graça, vim trazer o perdão, vim trazer a misericórdia. Vocês ainda não descobriram isto? Vocês estão comigo? Como é que é o espírito de vocês? Ainda da lei, da dureza e da vingança, ou da graça e da misericórdia? Porque se vocês estiverem comigo, quis dizer o Senhor, saibam que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-los. Eles não querem dar pouso para nós aqui? Outros nos darão. E continua dizendo, foram para outra aldeia. Certamente a outra aldeia teve a honra, a graça, o privilégio, a sorte de dar pousada para o Filho de Deus. Quem perdeu, irmão, foram aqueles que fecharam o coração e não deram pousada para o Filho de Deus. Irmãos, que o nosso coração seja sempre aberto, sempre misericordioso, sempre pronto para abraçar, para receber, seja queixa, seja reclamação, seja um desabafo, seja uma dor, um pedido de misericórdia,
que encontre lugar no nosso coração. Bem-aventurado aquele que atender o pobre, bem-aventurado aquele que hospedar com algum amor, com algum carinho, com a hospitalidade espiritual, algum andarilho, alguém carente como Jesus estava, caminhando e precisando de pouso, irmão. E o Senhor se agradará de nós, que não haja em nenhum de nós o espírito da dureza, de desejar o mal. Olha lá, quem sabe se tem alguém que até cometeu o erro grave de orar pedindo a Deus justiça contra alguém que você não se agrada dele ou que te desagradou, e você até na oração: Senhor, pesa a mão sobre ele, Senhor, castiga ele ou ela. Se alguém cometeu este erro, o Senhor manda te fazer esta pergunta: o Senhor Jesus, de que espírito você é? Está comigo? Se está comigo, tenha piedade, amor e misericórdia. Perdoa, glória ao nome do Senhor, porque eu vim para amar e perdoar o errado. E diz mais aqui a palavra, irmãos: e que privilégio teve a outra aldeia que recebeu. Irmão, sejamos piedosos, perdoemos, amemos, abracemos, ainda que no sentido espiritual, irmão, que a Irmandade entende. Vamos acolher, ser hospitaleiros. E a hospitalidade não é apenas dar comida fisicamente e pouso, também é. Mas existe a hospitalidade espiritual. É aquele coração amoroso, aquele coração aberto. Tem irmão do ministério que a Irmandade e a mocidade tem até medo de chegar perto dele. Se for pedir, se for falar, ele não vai deixar e ainda vai dar bronca. Nós queríamos só reunir para louvar a Deus, mas não adianta falar. Ora, irmão, um coração deste é um coração duro e fechado. Bem-aventurado o servo de Deus, que a Irmandade tem liberdade com ele. Sabe que é um servo hospitaleiro, espiritualmente falando, que no coração dele tem pousada para o anseio da mocidade, para o anseio do velho, para o anseio da criança, para o anseio do administrador, para o anseio do cooperador de jovens. O coração é aberto, glória ao nome do Senhor. E no último parágrafo, irmãos, 3 pessoas tiveram um diálogo com Jesus. O primeiro e o terceiro se dirigiram a Jesus. O do meio, Jesus se dirigiu a ele. O primeiro fez uma proposta: Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. E foi uma proposta, irmãos, sem dúvida, boa. Querendo dizer, se for para comer e beber, eu vou. Se for para um lugar lindo, maravilhoso, de paz, onde vamos ouvir a tua palavra, eu vou. Mas também se for para sofrer, onde quer, como diz aqui a palavra, irmão, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Se for para o sofrimento, se for para passar fome, se for para a morte, eu te sigo. E foi uma proposta boa, irmão. E o Senhor responde para ele: as raposas têm as suas tocas, os seus covis, as aves do céu, os pardais, têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O segundo, Jesus se dirigiu a ele: segue-me. E no meio de milhares, irmão, a multidão era grande. Certamente o Senhor identificou e falou com aquela pessoa: você, segue-me.
E ele respondeu: eu vou, Senhor, eu te sigo, mas deixa primeiro enterrar meu pai. Certamente o pai estava no fim da vida, moribundo num leito, e ele tinha aquela missão de cuidar do pai. E ele, quando o pai morresse, ele sepultasse o pai, ele se sentia livre para seguir Jesus. Mas Jesus falou com ele: deixa os mortos sepultar os seus mortos, mas você, que eu estou vendo, segue-me e vai e anuncia o reino de Deus. O terceiro irmão se dirigiu ao Senhor do meio da multidão: Senhor, eu te seguirei, mas eu quero ir primeiro em casa. Estou com saudade dos meus familiares, daqueles que eu sempre estou junto, e quero despedir deles. E Jesus disse: ninguém que lançou mão do arado para uma obra, para cuidar de uma lavoura, e precisa revolver a terra, ou capinar a terra com ali o ferro, e fica olhando para trás, é apto para o reino de Deus. E termina aqui, não diz o que o primeiro fez ou deixou de fazer, nem o do meio, nem o último. Sabe por quê, irmãos? Porque esses três, na verdade, são um. E este um é o irmão, é a irmã, sou eu, é até mesmo aqueles que estão ouvindo este culto e nem crente é ainda, mas o Senhor fala contigo. Num primeiro momento, irmão, todos nós, e até quem congrega, quem quer ouvir a palavra, é porque um dia nasceu no seu coração um propósito: eu vou seguir o Senhor Jesus. É o momento deste primeiro, aconteceu com todos nós, irmãos. E quanta reunião da mocidade que o irmão saiu, a irmã saiu, quantos cultos gloriosos que a irmã saiu dizendo: de agora em diante, pela vida ou pela morte, eu sigo o Senhor. Agora eu entendi. Agora ninguém me barra, não. Eu vou, se é para sofrer com o Senhor, e o que vier, eu não deixo o Senhor. E o Senhor fala conosco, esse segundo, irmão, na palavra, no nosso coração, numa resposta. O Senhor sempre está falando conosco. Mas nós também sempre arrumamos algum argumento para não fazer alguma coisa que é necessário. Quando o Senhor dá uma ordem: tá bom, Senhor, mas olha, eu tenho casa, eu tenho filho, tenho trabalho, tenho isto, esse aqui tinha que cuidar do pai. E nós sempre temos alguma coisa para cuidar. E às vezes esquecemos do principal. E este último, irmão, temos que ter cuidado de alguma coisa lá de trás, que era familiar para nós, e que de vez em quando bate uma saudade. Tem alguém que era familiar para ele, a bebida, o cigarro, a vida desregrada. Outro era familiar para ele, jogo, e outros tipos de coisas, irmãos, que quem lançou mão do arado não pode e não deve olhar mais para trás. Porque se olhar e a saudade aumentar, a pessoa cai no pecado. Então a palavra fala conosco aqui nesta noite. O Senhor nos chamou, nós nos propusemos. Mas lembremos, irmão, o que o Senhor responde aqui pela palavra. Não prometeu para nós casa, a toca é a casa da raposa, o ninho é a casa dos passarinhos. Não prometeu para nós bênçãos terrenas. O Senhor prometeu vida eterna.
E ele falou para ele: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Reclinar, irmãos, é quando a pessoa apoia a cabeça para trás, ou no braço de alguém, ou no ombro, ou na perna, alguém num sofá, doente, uma criança, uma pessoa idosa, e se reclina no colo de uma filha, da esposa, assim por diante. Reclina. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele tinha, irmão, a sua vida era o Filho de Deus. Não passou fome o Senhor, não passou necessidade. Tinha casa em Cafarnaum, onde quando passavam era o lugar de ficar. Mas ele estava falando da sua morte, que ele veio e o principal objetivo e o final da sua missão era entregar a sua vida em resgate das nossas almas. E na cruz, quando ele expirou, que muitos irmãos neste último momento, nos braços, no ombro, nas mãos, no colo de um familiar, Jesus Cristo não teve apoio e não reclinou a cabeça, ele inclinou para a frente, ficou pendurada para a frente, não teve onde reclinar a cabeça. Santo é o Senhor, e por amor das nossas almas, ele mostrou para aquele este é a parte maior do meu plano de salvação, e para esta finalidade eu vim. E nós temos que entender esta obra desta maneira, irmão, porque todos que têm entendido esta obra, buscar a palavra para negócio, para prosperidade, para casa, compra de casa, irmão, o púlpito da congregação não é balcão de negócios. Quem não entendeu a graça do Filho de Deus, que somos chamados para levar o resto dos vitupérios de Cristo, não entendeu o fundamento da obra de salvação. O Senhor não teve onde reclinar a cabeça. E nós, irmãos, depois ele disse para os discípulos apavorados, porque o ser humano é apavorado e apegado com o amanhã, com o futuro, com o vestir, com o calçar, com o comer, com o beber, com a segurança e também com o abrigo, ter a casa, ter enfim uma moradia. Mas o Senhor deixou muito claro: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vos preocupam vos serão acrescentados. O Senhor prepara na hora certa, irmão, além do que imaginamos. Mas os que servem a Deus só por causa das coisas desta vida, disse o apóstolo Paulo na Epístola aos Coríntios, no capítulo 15, quem busca Cristo por causa das coisas desta vida é o mais miserável de todos os homens. Que Deus nos guarde. E este segundo, irmão, que o Senhor escolheu, ele falou do Pai, e o Senhor deu esta resposta: deixe os mortos lá da tua família, da tua casa, que quando o teu pai morrer, eles enterram o teu pai. Você é vivo, e eu estou te ordenando, vai e anuncia o reino dos céus. Irmãos, isto tem uma profundidade enorme. Existe quem está aqui neste mundo, vivo na carne, mas morto espiritualmente diante de Deus, e que nunca vai dar ouvido à voz de Deus, porque é coração endurecido, e nunca vai viver para a eternidade, mas está vivo fisicamente. Tem quem está vivo na carne, servindo a Deus, vivo no espírito. Tem quem está morto espiritualmente, vivo na carne, e o Senhor ainda vai chamar e vai viver em espírito. É a terceira situação. E nos cemitérios, quem está lá é porque está morto, dormindo na carne, mas serviu ao Senhor, está vivo diante de Deus, porque diante de Deus não tem morto. Glória ao nome do Senhor que o serviu. E tem no cemitério morto fisicamente e morto espiritualmente também.
Por isso, quando Jesus disse: deixe os mortos enterrar o seu morto, estava falando de parentes, quem sabe até irmão carnal dele, que nunca ia crer, e era morto, e que o pai também ia morrer sem crer, era morto. Deixe os mortos enterrar os seus mortos, mas você é vivo, anuncia o reino de Deus. Irmão, glória ao nome do Senhor. O Senhor nos chamou para uma obra de dar exemplo, de ser luz, de iluminar, de anunciar, de falar das coisas de Deus. Irmãos, quantos testemunhos temos ouvido, que alguém dando o endereço eletrônico do canal aí, do site que estamos tendo o culto online, o Senhor já fez obra. É uma maneira de evangelizar, é uma maneira de mostrar a luz, glória ao nome do Senhor. Vamos anunciar o reino de Deus. E o terceiro diálogo, que ele disse: Senhor, eu vou, mas eu estou com saudade daquilo que é familiar para mim, e eu vou despedir daqueles lá, e depois eu venho. Irmão, cuidado alguém que teve uma vida reprovada pela palavra, mas para você e ainda para a carne, tem hora que lembre da saudade. Não volte, não volte, porque você está com a mão no arado. E quem lança a mão no arado é para uma obra. E nós lançamos para uma obra de nos salvarmos pela misericórdia, pelo sangue do concerto eterno, mas também dando a obediência, irmão, e o valor no sacrifício de Cristo. E o valor que nós damos é fugir do mal e guardar a palavra. E o Senhor usou este exemplo porque falava com pessoas simples, irmãos, pescadores, lavradores, alguns que trabalhavam ali como artesãos de madeira ou de latão, ou também de barro, fazendo vasilhas de barro. E o Senhor deu este exemplo: ninguém que lança a mão do arado e fica olhando para trás é apto. Por quê? Uma pessoa, para ter o risco, sem cortar planta, sem cair em buraco, sem bater em toco, ele tem que ter a rédea na mão, que normalmente é um boi, que vai puxando um animal, burro, assim por diante, e ele tem que olhar uma baliza, uma referência lá na frente, que normalmente é uma árvore, é uma pedra, e é o alvo, e ele vai aqui, arando. Não pode cortar as plantinhas do lado, não pode errar o rumo, tem que olhar o alvo. A rédea do boi está na mão, porque o boi é racional, e ele tem que ser racional. E ele vai, e o risco fica reto, ainda que seja o primeiro que vai começar o trabalho de tombar terra. Irmão, o arado é a obra, esta obra que, trilhando, caminhando, nos salvaremos. O alvo é Jesus Cristo. O boi que dá carne é essa carne nossa. Quem tem que ter a rédea na mão é o Espírito, porque um homem que a carne é que o guia é um homem carnal. Mas o homem espiritual, ele guia a carne. E temos que deixar, irmão, um histórico, o nosso passado, um risco não torto, reto, rumo à vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Nesta noite, se alguém que está ouvindo esta palavra, até agora, você ficava olhando para trás, saudade de alguma coisa familiar para você, você está como quem ara a terra, mas quem o guia é o boi, e o boi vai para a moita de capim, e você cai no buraco e não vê. Mas hoje, por esta palavra, seja apto para a salvação, olha para o alvo e trilha um rio
risco direito rumo à vida eterna. O Senhor dá a rédea da tua vida na tua mão. Seja uma mulher espiritual, seja um homem espiritual, e você não perderá o galardão da vida eterna. É a palavra. Deus seja louvado. Virá um dos servos de Deus para o agradecimento.